Prezadíssimos irmãos, vamos nos preparando para a palestra, preparando o ambiente da nossa parte, porque os Espíritos sempre nos antecedem nessa providência, rogando ao Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, que nos inspire sempre na prática do bem, do amor, da verdade, e que todos nós possamos contribuir para a paz no mundo através da nossa forma de agir com o semelhante, através do nosso procedimento na vida, criando um ambiente de paz, de harmonia, em nossa terra abençoada, que nos dá essa oportunidade de evoluir espiritualmente através dos nossos desafios de cada dia. Que o Senhor, pois, nos abençoe a todos, envolva o nosso Edinho na sua palestra e que todos nós estejamos em paz. Que assim seja. Vamos lá, gente, bom dia, bom domingo. A gente vai falar, eu vou falar sobre o nosso livro Pão Nosso, dando sequência nos nossos estudos, que é o que a gente veio fazer aqui, estudar para aprender e uma hora botar em prática. Demora um pouco, mas uma hora a gente chega lá. O título é Trabalhemos Também, do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, escrito espiritualmente, né? Psicografado por Chico Xavier. E tem uma frasezinha que começa, que inicia, do livro de Atos, que, segundo a tradição aí da Bíblia, o Espírito Santo ditou a Paulo. Isso a gente sabe que vamos dizer assim, na época não se falava em mediunidade, então tudo ao Espírito Santo, Deus ditou, Deus escreveu, a palavra de Deus, a dimensão divina a gente tem, quer dizer, a gente não tem ideia, a coisa é tão acima da nossa capacidade de raciocínio que nós não temos ideia da dimensão divina, para ficar colocando essas coisas na boca de Deus, na lavra de Deus. Mas na época, qualquer inspiração que viesse de outra origem que não a própria pessoa, dava o argumento de autoridade, não, Deus falou porque ninguém questionava, olha, Deus disse, Deus. Mas são lições interessantes. E tem aqui a frasezinha assim, e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Isso quer dizer o quê? Isso vem bem ao encontro dessa nossa tendência humana da idolatria, de criar criaturas diferentes. Então, na tradição judaico-cristã, os santos. E para nós espíritas, a gente não tem santo, a gente não tem imagem, mas acaba cultuando certos espíritos. O próprio Cristo. E se a gente deixar, vamos dizer assim, as reminiscências do passado fluírem um pouco, a gente acaba desligando o Cristo da realidade humana e da nossa realidade. Como os outros espíritos, Bezerra de Menezes, então os centros espíritas têm esses nomes, né? Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emmanuel. Então a gente imagina que essas criaturas, André Luiz, a gente imagina que essas criaturas nasceram assim. Nasceram bons, nasceram santos, nasceram perfeitos, não passaram pelos perrengues que nós passamos. E essa frase deixa bem claro isso. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões.
o que diferencia? Segue aqui na lição, eu vou me permitir ler, é rápido, porque eu não ia saber reproduzir com a mesma fidelidade. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. Então, o que a gente imagina que é a graça, um privilégio, nasceu santo, nasceu anjo, nada mais é do que o esforço dessas criaturas para superarem os problemas, as próprias dificuldades, num primeiro momento, as dificuldades da vida, de todo o processo construtivo, todo o processo de progresso, pressupõe dificuldades. Toda construção tem um sacrifício, tem um esforço, tem suor, tem inspiração, tem dedicação, e é o que nós estamos fazendo aqui. O diferencial, nosso espírita, digamos assim, é que nós precisamos, vamos dizer, nós temos um argumento a mais, que é a razão. Não que as outras pessoas não tenham razão, mas, vamos dizer assim, foram acostumadas a deixar a religião como alguma coisa paradinha lá, uma gavetinha estanque que não se comunica com as outras atividades da vida. Olha, a religião, cada um tem a sua, olha, não se discute. Então, são argumentos que fazem com que a gente tenha a religião como um adereço a ser utilizado em determinados momentos, a cumprir determinados sacramentos, liturgias, e encerrar por aí. E não coloca de uma forma transversal na vida. A gente vê uma sociedade, nos restringindo à sociedade brasileira, sabidamente religiosa, estatisticamente falando. Vem lá o IBGE, faz a estatística, dá 90 e tantos % religiosos, poucos se declaram ateus, grande porcentagem, a maior parte das pessoas se declaram religiosas. Todas as religiões são boas, todas as religiões pregam o bem, todas as religiões pregam respeito ao próximo, amor a Deus. E a gente olha o mundo, não tem nada a ver com o que as religiões pregam. A gente olha o comportamento das pessoas, desde os mais comezinhos a jogar um lixo no chão. Eu, desde que arrumei um cachorro, foi adotado lá em casa, eu saio com ele todas as manhãs, saio com ele à noite. E ele é grande, né? Ele tem 44 quilos, e ele faz as necessidadezinhas dele na rua. Ele não faz em casa. Eu tentei ensinar ele no banheiro, não consegui. Ele faz na rua. E eu levo o saquinho. Aí ponho o cocôzinho no saquinho e fico procurando um lixo. E às vezes ando 2, 3 quilômetros com um saquinho de cocô na mão, porque não acho. Um lixo público, né? Não um lixo da casa alheia. O lixo público. E nesse caminhar, o que eu vejo de saquinho de cocô no chão, o que é isso? Isso é a falta de respeito, falta de caridade em relação ao semelhante. Por quê? Ah, não, eu sou educado, eu ponho no saquinho, tá? O que você faz com o saquinho? Não, jogo no chão. O que mudou? Eu acho até que em natura degradaria mais fácil. No saquinho ele demora mais tempo. Então, uma coisa besta, a gente fala, pô, mas eu vim para o centro espírita para ouvir esse saquinho de cocô. Não. São detalhezinhos. Ah, mas isso às vezes você faz isso, pode fazer isso no caminho da igreja, no caminho do centro. É melhor não vir. É melhor não vir. E respeitar a calçada alheia, respeitar a pessoa, respeitar as outras pessoas, respeitar a natureza. É o que a gente está fazendo com a natureza. Às vezes você tem uma árvore na porta de casa, incomoda um pouco a entrada, manda arrancar a árvore, porque a árvore não estava ali para te servir. Não é uma propriedade particular minha. Quantas e quantas pessoas pedem para tirar a árvore da porta de casa porque as folhas entopem a calha? Não é mais fácil comprar uma escada e limpar a calha uma vez por semana? Não, mas corta a árvore. E aí chega no ponto que nós chegamos, olha a vida como é que nós estamos vivendo, esse descontrole climático absurdo, castigo de Deus, o que está acontecendo? Absolutamente nada. Está acontecendo o quê? O retorno da nossa postura, do nosso comportamento. Isso tudo é religião. A religião não veio transformar
a sociedade, a realidade das coisas. Ó, você tem uma vida civil, uma vida profissional e uma vida religiosa. A gente só tem uma vida. Tudo está em tudo. É a frase clássica da filosofia grega, de Anaxágoras de Clausômenes. Tudo está em tudo. Depois veio o Descartes, inspirado pela frase, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma origem só. O meu pai, na filosofia dele, depois de uma certa idade, a gente fica filosofando, vira filósofo, né? Ele fica andando, olhando, olha, você está vendo aquilo ali? Tudo veio da terra. Eu falo para ele, nossa, pai, você nunca falou isso, né? É a 105ª vez, mas então, você está vendo essa cadeira? Veio da terra. Olha, a lâmpada veio, e veio. Uma lâmpada veio da terra? Veio. O vidro veio da areia, os filamentos, tudo. Tudo. Então, tudo está em tudo. E a religião não veio criar alguma coisa, não é uma coisa implantada nas nossas vidas, vamos inventar alguma coisa. Você inventa um time de futebol, aí você passa a gostar aí de determinada camisa, torcer por determinado time, é uma escolha, e é uma coisa que pode existir ou pode não existir. Se o time for extinto, por exemplo, como tem alguns aí que estão a caminho da extinção, o Santos melhorou, né? O Santos subiu agora, né? O Santos é do meu filho. O que muda? Olha, mudou, acabou, extinguiu, não muda absolutamente nada. Agora, a natureza não, isso não vai mudar. Não vai mudar. Pode mudar a forma de entender, e é isso que o Espiritismo veio trazer. O Espiritismo não é a verdade, o Espiritismo está certo, é a religião certa, não. Ele tem uma forma de enxergar o quê? A vida, as coisas. Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que realmente acontece. E o que nós devemos fazer para as coisas melhorarem. Pô, não está legal essa vida, não está, mas de onde veio esses problemas todos? De onde vieram esses problemas todos? Da nossa postura, do nosso comportamento. A gente vive aqui as consequências. E se você não tem o olhar da reencarnação, você fica com aquele gosto amargo de injustiça. Mas eu não fiz isso, mas eu não merecia. Porque a gente se limita do berço ao túmulo, que é um interregno extremamente curto diante da eternidade, e esse interregno não justifica um monte de coisa. Ainda hoje eu estava vendo um padre falando, cai aqui nesse negócio, que você, não, deixa eu escutar aqui o que o padre, porque ele começou a falar de espiritismo, de reencarnação, sentando o sarrafo, né? E na reencarnação. Eu falei, puxa vida, mas se você não crê nisso, o que vai fazer das pessoas que desencarnam? E quantas pessoas desencarnam? A gente conhece as pessoas que desencarnaram. Nossos familiares, as pessoas próximas, a gente conhece o caráter. E sabe, por mais que possa ser chocante a minha afirmação, e sabe que nenhum deles tem padrão para ir para o céu. Tem problemas, tem defeitos, tem dificuldades. Céu é céu. É Deus, é Jesus. Francisco de Assis. Quem de nós está nesse nível? Porque depois que morre, nivela. Quer dizer, a distância é muito grande para um de nós desencarnar e ir para o céu. Então, quando você começa a raciocinar, você vira espírita? Não, você não vira espírita, necessariamente. Pode até virar. Se quiser, vamos dizer assim, algum estudo sistemático, se quiser algum apoio didático, doutrinário. Mas você começa a raciocinar, é o que os grandes filósofos fizeram. Acabam virando espiritualistas por entender que a coisa tem que ser. Ou, às vezes, viram ateus. Porque toda a história, todo conceito que tem de Deus, conflita com o raciocínio. Isso aconteceu com Einstein, com Spinoza, aconteceu com uma série de outros, com Nietzsche, com Richard Dawkins. Espera aí, não posso crer num Deus desse, que põe uma criatura num palácio na Europa e põe um outro no meio da guerra, da miséria, num Oriente Médio, numa África. Quer dizer, onde está o Deus da faixa de Gaza? Daquelas crianças que morrem, que não tem nada a ver com, nem sabe o que é conflito, não sabe o que é nada disso, estão morrendo, estão perdendo familiares. Onde é que está? Que Deus é esse?
Então você começa a raciocinar, fala, isso não cola. Ah, é mistério. Não tem, que mistério é esse? Porque o mistério não vai cair na casa do outro. É razão, é raciocínio. Tem que ter uma explicação, e uma explicação que caiba na cabeça. Uma explicação que gere resultado prático, que gere o tal do consolo, quando a gente fala, o Espiritismo é o consolador prometido, a religião que trouxe a consolação. Em que sentido? No sentido racional. Pô, eu pisei na bola. Quando a gente pisa na bola e pisa, quando Cristo estava lá na cruz, o que ele disse? Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O Cristo não falou, perdoai a ignorância, perdoai a maldade desse povo, perdoai esse povo ruim. Não, perdoai-os. Então perdoai a ignorância. E a ignorância não é uma coisa tão ruim assim. A ignorância é algo que se supera. É algo que você consegue sair desse estado de ignorância. Com o tempo, com o estudo, com oportunidades. E é assim que é a vida. É assim que é a vida. É isso que o Espiritismo nos traz. Então não é uma promessa vazia, a qual ninguém acredita. Ninguém acredita numa coisa assim, não, você vai para o céu eterno. É eu. O que eu vou fazer no céu eterno? Olha quanto tempo perco com besteira aqui. O que eu vou fazer? Vai haver uma transformação? Eu vou deixar de ser mesquinho, eu vou deixar de ser egoísta, eu vou deixar de ter inveja, eu vou deixar de ser ambicioso porque eu desencarnei? Quando morre, todo mundo vira santo, né? É o único lugar, viu? Não tem outros. No velório, eu vou a muitos. Faz muitos anos que eu não vou a casamento. O velório é uma vez a cada 15 dias. E ali você vê as pessoas falando, eu nunca vi um defunto ruim, é tudo bom, tudo santo, tudo vai, não, já está com Deus. O que é isso, minha gente? O que é isso? Agora, está onde? Está queimando no fogo dos infernos? Não, vai continuar a vida dele, vai continuar trabalhando, vai rever os seus conceitos, vai rever a sua vida, vai olhar para um espelhão da consciência. Esse que a gente turva aqui para não se chocar, é como a gente vai vivendo a vida. A gente vai dando uma embaçada no espelho, que é para não se chocar com a imagem. E vai tocando. Vai justificando. Os erros dos outros que a gente aponta, quando a gente incorre nos mesmos erros, a gente já justifica. Não, peraí. Fulano fez, não, comigo é diferente. Não foi assim não, foi diferente. A gente vai. Só que quando você desencarna, os espíritos pegam uma flanela e passa assim no espelho e tira toda aquela proteção, entre aspas, moral que a gente colocou, e aí você olha a realidade. Aí você vê que não morreu, e aí você vê as bobagens que fez, as coisas boas que deixou de fazer, e aí cai o mundo, aí você vai chafurdar no umbral. Não, como acontece aqui. Como acontece aqui, quando você negligencia. Falávamos agora, a gente quando chega a uma certa idade, o assunto mais recorrente é doença. E você, não, como está o colesterol, o diabetes, está tudo certo, você começa, né? A artrite para cá, o colesterol para lá. E tudo isso é o quê? É o resultado de uma vida sem muita preocupação. Agora, você vai falar para um garoto de 25 anos, cuidado com colesterol. Eu acho que ele nem tem colesterol. Não, colesterol é uma coisa que você adquire com 70 anos. Olha, cuidado com a diabetes. Fala para o menino, cuidado com a diabetes. Olha, você precisa dormir 8 horas por dia. Fala. Você dormir 8 horas. Quem precisa dormir 8 horas por dia? Para quê? Né? À noite é uma criança. Vai, fala. Agora, quando ele chegar aos 60, 65, 70, aí ele vai ver a falta que faz dormir 8 horas, aí ele vai ver como é difícil olhar um sorvetinho. Eu estava falando com a Sandra lá atrás, olhando aquele monte de chocolatinho. Aliás, pode comprar, eu estou fazendo o quê? Propaganda, mas não é para vocês saírem com raiva de doce, não pode comer aquele doce lá, é abençoado, viu? Aquele pode comprar, que não dá diabetes, não dá nada. Né? Vai nessa, mas vai com moderação, não tem problema nenhum.
E é isso que a gente vive na vida. Fisicamente, chega uma hora você constata. E aí o quê? Assume as consequências. A Deus está te castigando porque você comeu muita linguiça, porque você dormiu, passou a noite na balada, porque você comeu muito doce? Não. Você tem um organismo que foi feito para um determinado jeito, um determinado uso. Usou fora dos parâmetros para o qual o organismo foi criado, vem consequência. Ponto. Nada mais do que não é castigo, não é nada. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos um parâmetro. E o parâmetro o que é? A lei de Deus. Bom, mas ninguém me mostrou onde é que está onde é que eu compro esse código. Está lá no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. Na consciência. A gente sabe. A gente sabe. Eu há pouco falei do cachorro. O cachorro, o meu, felizmente não apronta. Mas se você sai da sua casa, deixa o seu cachorro em casa, quando você volta, pela cara dele você sabe se ele aprontou. E a cara dele, ele não consegue disfarçar. Eles são muito sinceros, né? Você bate o olho, pode procurar. Em algum lugar vai ter um sapato ruído, vai ter um pé de mesa ruído, vai ter um rolo de papel higiênico espalhado. Em algum lugar vai ter. Ele sabe que ele fez alguma coisa errada. E é um cachorro. E nós não sabemos? A gente sabe. Mas é aquela coisa, a gente vai se empurrando, a gente vai se justificando. Porque o nosso lado material ainda fala mais alto. Então, suprir, abastecer e vamos dizer assim, divertir o corpo físico ainda fala mais alto para nós. Ainda fala mais alto para nós. A gente fala, mas eu tenho direito de ser feliz. Tem direito, todo mundo tem direito de ser feliz. O problema é que a gente não alcançou ainda o verdadeiro conceito de felicidade. Felicidade ainda é ter coisas. Felicidade ainda é envolver o corpo físico de adereços. Felicidade ainda é envolver o corpo físico de poder, de beleza, de dinheiro, de posses, de pessoas. Quando a gente começa a olhar as notícias, parece que a coisa está piorando. Eu acredito que não está. É que, vamos dizer assim, hoje a informação corre muito rápido. Mas a quantos feminicídios nós assistimos? Isso é aquela coisa da posse da pessoa. Eu preciso dessa pessoa para ser feliz. Se essa pessoa não está comigo, eu vou ser infeliz. Então, é aquela coisa, se não fica comigo, não fica com mais ninguém. Vai lá e mata, esfaqueia. Mãe, esposa, filho, marido. Que mundo é esse? Não, o que essas pessoas querem? Elas querem ser felizes. São os ignorantes aos quais o Cristo se referiu. Só que é uma ignorância elevada à enésima potência. Ele entende que a felicidade é essa, é minha, está aqui. Não divido, se está comigo, se não está comigo, está com ninguém, é meu. E aí vai buscando a felicidade e não completa. Porque nós somos espíritos. Você vai enfeitando o corpo, vai nutrindo o corpo, vai satisfazendo o corpo, divertindo o corpo. Mas o corpo, basta uma noite de sono, está refeito. E o vazio espiritual continua. Porque a gente esquece de justamente fazer tudo isso em função do espírito. Alimentar o espírito, nutrir o espírito, desenvolver o espírito, sem esquecer do corpo. Isso não quer dizer negligenciar. Uma coisa não se faz em detrimento da outra. O problema só é o juízo de valores, são os pesos. No nosso atual estágio de evolução, o peso que nós damos para o corpo é muito maior do que nós damos para o espírito. A gente vê no processo educativo. Como é que você educa um filho? Quanto você gasta de energia para educar o filho intelectualmente, fisicamente, em termos de saúde, de tudo. E quanto você gasta de energia para educar espiritualmente? A gente vê aqui, sem crítica, mas é normal. Eu fiz uma coisa que assim, ficou na minha memória. Eu fui fazer uma palestra uma vez num centro grande, tinha umas 200 pessoas. E não era aqui.
Então foi um final de semana, sábado à noite eu fiz a palestra no centro e domingo eu ia fazer uma palestra para a mocidade. Então eu me preparei, tem 200 pessoas na plateia, me preparei para falar pelo menos para uns 100 jovens. Cheguei lá, tinha meia dúzia. Falei, pô, nossa, quanta gente que não gosta de ter filho aqui, né? Porque a plateia ontem estava cheia e hoje não tem. Por quê? As crianças não vão sozinhas. E os pais não levam por quê? Ah, estudou muito, está cansado, não quer. Não que você deva, eu vim pela orelha a vida inteira. A vida inteira não, pelo amor de Deus, eu criei juízo depois a orelha começou a doer demais, eu criei juízo. Mas os primeiros anos, eu vim pela orelha. Mas não vou dizer necessariamente que você faça isso, mas o convencimento, o exemplo. Por que a gente não se desespera tanto? É difícil, você vê uma pessoa desesperada que o filho repete de ano, que olha, eu peguei meu filho fumando, tá. Ninguém fala, puxa, eu vi que meu filho teve uma postura egoísta. Não é uma coisa que tira o sono de ninguém. Nossa, meu filho está muito ambicioso. É difícil você ver uma pessoa perdendo o sono, acha até legal. Não, meu filho, ele com 5 anos já está estudando matemática financeira, já está investindo a mesadinha dele, já lesou a avó, o avô, já deu golpe no tio. Olha que bacana, esse aí vai ser um grande financista. Que orgulho para a família. Que orgulho. Então é assim que a gente vive. Pecado, somos um bando de miseráveis. Não, é a nossa natureza. Por isso que nós estamos aqui. Refletindo, pensando, pô, tá legal, não tá legal, o que vamos fazer para melhorar? Mudar. Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E ninguém precisa se sentir um espírito ruim, não precisa achar que vai para o umbral, que Jesus está bravo com a gente, então os espíritos estão tão bravos comigo, porque eu isso, porque eu aquilo. Faz parte da nossa natureza. O que nós precisamos ter é foco. Nós precisamos ter foco. E o foco é o espírito. E devagarinho nós vamos invertendo essa lógica. Nós vamos percebendo que o corpo merece respeito, merece cuidado. Dai a César o que é de César. As coisas de César, as coisas dos homens, são importantes. Um bom trabalho, um bom emprego, uma boa casinha, um bom carrinho, lazer, tudo isso é importante. Mas isso não é tudo. E isso não precisa ser feito em prejuízo das questões espirituais. Não precisa ser feito. E vice-versa. Ao buscar um progresso espiritual, você não precisa abandonar, porque isso é falso. Acontece às vezes com uma pessoa que está com a dor de consciência muito grande. O Divaldo, lá na Mansão do Caminho, ao longo dos anos, eu tive a felicidade, em função, obviamente, da ligação dos meus pais com ele, de frequentar a Mansão do Caminho por muitos anos. A minha infância toda foi lá. Todos finais de ano, Natal, Ano Novo, a gente passava lá, sei lá, por uns 15 anos pelo menos, a gente ia para lá. E a Mansão do Caminho, no começo, era uma instituição feita por, eles chamavam de casas-lares. Eram, se eu não me engano, 10 casas mais ou menos. Se eu falar uma grande besteira, você corrige aí, tá? Só as grandes besteiras, as pequenas não. E cada casa tinha lá um casal abnegado que se propunha a cuidar de crianças meio como se fossem filhos. Então, a casa tinha lá o quarto do casal, o quarto dos meninos, o quarto das meninas, tinha cozinha, tinha tudo. Para, vamos dizer assim, simular no bom sentido uma vida familiar. Era um orfanato, coisa que já não existe hoje mais. Orfanato é uma postura que vamos dizer assim, se abandonou. O foco sempre é reestruturar os vínculos familiares, restaurar os vínculos familiares, mas aquelas crianças vieram de formas completamente irreversíveis. Uma na lata do lixo, outra o Divaldo tirou, a mãe brigando de faca com outra mulher, a criança já ferida. Então, tirava, não havia nenhuma condição de restaurar o vínculo familiar, as crianças iam, entre aspas, para os orfanatos. E lá na Mansão do Caminho tinha essas casas-lares, que casais abnegados cuidavam das crianças, tal. Então, essas 10 casas ficavam mais ou menos como 10 famílias. E era comum pessoas se aproximarem do Divaldo, casais, por exemplo, com algum problema, algum conflito,
às vezes um aborto, um filho que morreu, alguma coisa assim. Aí daquele aperto no coração, aí procurava o Divaldo, aí Divaldo a gente queria vir para a mansão. A gente queria morar aqui na mansão, pegar as crianças, cuidar das crianças. E eu vi o Divaldo, não obviamente dialogando, falando isso, mas depois comentando, que ele não aceitava. Porque antevia que aquilo ali era um momento. A pessoa estava para baixo, estava com aquela dor de consciência, ou estava com algum arrependimento, estava com alguma coisa. Então naquela explosão, agora eu preciso dar um salto. Eu quero, vou abrir mão de tudo, largo minha vida, largo tudo, vou cuidar de criança. Aí passa 6 meses, a coisa começa a melhorar, aí pinta um negócio aqui, um negócio ali, pô, estou aqui nesse negócio, nessa instituição aqui, cuidando desse bando de órfãos chato aqui e tal, e da linha. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente não precisa imaginar que nós vamos dar um salto. Nós vamos, puxa, a minha estrada de Damasco, escutei o Edinho, a gente vai ficando velho, estou com 65 anos, Edinho ainda, né? Escutei o Edinho falando, isso transformou minha vida, saí daqui, não. Essa transformação é lenta. Essa transformação é lenta. Mas precisa ser constante. Precisa ser permanente. Uma vez uma pessoa interpelou um sábio e chegou para ele: sábio, como é que eu faço para adquirir sabedoria? Aí o sábio falou assim: boas escolhas. Ele ficou pensando. Boas escolhas. Resposta até que razoável, boas escolhas. Mas sábio, tudo bem, boas escolhas, mas como é que eu vou ter boas escolhas? Como é que eu faço para ter boas escolhas? Aí o sábio falou para ele: você sabe, eu não era de conversar muito, né? Aliás, como todo sábio, né? Ouve mais do que fala. Aí o sábio falou para ele: experiência. Ele, puxa, é mesmo, né? Boas escolhas, experiência. Estava indo embora, mas peraí. Está faltando alguma coisa. Boas escolhas, tudo bem. Experiência, tudo bem. Mas como adquirir experiência? Aí o sábio falou para ele: más escolhas. Então é isso. Assim é a nossa vida. Assim tem que ser. Más escolhas. Quantas más escolhas nós fazemos? Agora as más escolhas precisam nos dar experiência, para que a partir dessa experiência a gente faça boas escolhas. O que eu não posso é insistir na má escolha. Não, eu sou assim mesmo, eu não me arrependo de nada. Tem gente que fala isso, enche a boca para falar. Não me arrependo de nada. Vai ser arrogante assim, lá longe. Por que não se arrepende de nada? É prepotência, é arrogância. Tem pessoas que ainda falam: não, eu me arrependo sim, me arrependo das coisas boas que eu fiz para as pessoas erradas. Isso é pior ainda. Por quê? Porque eu só faço coisas boas, ou só deveria fazer coisas boas para as pessoas certas. E quem são as pessoas certas? Aquelas que retribuem, aquelas que agradecem. Essas são as pessoas certas? Ao contrário. Mas você fica fazendo coisa boa, você vai ver. Fica você com esse negócio de ser bonzinho, você vai ver o que acontece com você. Até comigo não vai acontecer nada, vai acontecer com o ingrato. O problema é dele, não é meu. Tem gente que fala isso até se referindo a filhos. Teve um cidadão, eu já contei isso aqui, mas como faz muito tempo, acho que o público renovou, né? Um cidadão, ele era um apresentador de televisão, mas não tentem pegar agora quem que é o cara, não, que faz tempo que ele já desencarnou. Bom, os mais velhos poderão lembrar. E ele teve um filho com um problema renal. E ele doou um rim para o filho. E passou alguns anos, o filho morreu, mas em função da doação, o filho viveu um pouco mais. E depois que o filho morreu, ele contraiu uma doença no outro fígado, no outro rim.
no rim que ficou. E deu uma declaração pública dizendo estar arrependido de ter feito a doação para o filho. Por quê? Porque vivia no luxo, vivia na fartura material, e em função daquela doação que não foi aproveitada fisicamente, ele estava arrependido. Tipo, joguei o rim fora e agora vou morrer. E meu filho morreu e eu vou morrer também. Isso me marcou muito, porque um filho, quantas pessoas falam, você fica se dedicando ao filho? Fica, você vai ver. Você vai ver quando você vai ficar velho, se eles vão lembrar de você. Se eles vão fazer isso que você faz. Isso não é problema meu, isso é problema deles. Os ingratos serão eles. Agora eu já vou antever a ingratidão alheia e já não faço a coisa boa que eu poderia fazer, porque pressupondo o quê? O egoísmo que está no meu coração. Eu não posso imaginar o que está no coração alheio, a não ser aquilo que eu tenho como referência no meu. Então, é uma coisa tão absurda isso, não fazer o bem para pessoas, quer dizer, fazer o bem para as pessoas erradas, não retribuiu, não vai retribuir. Então, a gente vê aí o foco no materialismo. A doação de um rim não é a doação de um órgão. Não interessa quantos anos a pessoa vai viver. É o gesto. É o desprendimento. É o amor. É isso que interessa. Viver é legal? É legal. Se for possível, vamos tocar? Vamos tocar. Mas como eu disse, nós somos espíritos. Nossa vida é espiritual. Então um gesto desse, feito com desprendimento, com amor, a gente daria um salto tão grande no espírito, como o espírito, né? Não no espírito. Ninguém ia instalar um par de asas no dia seguinte, não, quando você desencarnar, você vai sair voando. Não, quando a gente desencarnar, a gente vai olhar, primeiro, vai ver que não morreu, então não houve o desperdício, aquela sensação, nossa, acabou, tanto sonho, mas tinha tanto plano, tinha tanta vida. Nós todos temos vida eterna. Dura enfiar isso na cabeça. Dura enfiar isso na cabeça. Por isso que a gente precisa estudar. É uma das bandeiras da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque se a gente não estuda, a gente não se convence. Fica só no emocional. O emocional é bom por algum momento. A gente chora, se abraça. Tem várias denominações religiosas, até em centro espírita tem isso. De pessoas que fazem palestras super emocionais, preleções super emocionantes, né? Aí pede para as pessoas se abraçarem, se abraça no final, aí todo mundo se abraça, chora, né? A paz do Senhor, vai meu irmão, eu te amo. Uma vez eu fui numa palestra, um cidadão falou, olha para o cidadão do seu lado e abraça ele. Eu olhei, cadê esse cara, né? Mas vamos lá, abracei. Agora olha para ele e fala que você o ama. Eu falei, vai me desculpar, mas eu nunca vi esse cara na minha vida, pô. Como é que eu vou falar que eu amo? Não, mas eu amo como a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Estou longe disso. Então dê a mão para o cidadão. Ter respeito pra caramba, viu? Ser gente fina, mas tudo bem. Aí abraça, eu te amo. Vira a esquina, se esse cara te der uma fechada, você desce com a chave de roda na mão. Pô, mas você me amava ali, não, mas era lá no centro, lá eu te amava. Né? Aqui você me fechou, aqui você riscou meu carro. Quantas pessoas, você vê na internet, essa internet é uma desgraça, né? Pessoas brigando, se matando, por causa disso. Uma fechada, uma buzinada, um risco no carro. Tem vários exemplos de morte, a partir de um pequeno dano material num veículo. Então, a emoção é legal, mas o que muda é a razão. O que muda é o entendimento. É você ter um objetivo.
Tem uma frase do Nietzsche que diz assim: quando você conhece o porquê, você suporta todos os como. Essa frase foi utilizada mais para frente por um médico dinamarquês, se não me engano, Viktor Frankl. Ficou 4 anos em campo de concentração. Ele era judeu, foi preso em 1942, só foi libertado quando terminou a Segunda Guerra Mundial. E ele usou essa frase como um mote de vida. Ele tinha um porquê para suportar 4 anos de campo de concentração. Saiu dali, esposa morta, pais mortos, irmãos mortos, no Holocausto. E passou a divulgar esse conceito. Originariamente lá, nesse pensamento de Nietzsche, se você conhece os porquês, você suporta os comos. Se você tem um objetivo, você sabe aonde chegar, os obstáculos do caminho são mais fáceis de ser superados. Ele criou uma teoria, tornou-se uma terapia, logoterapia, que é justamente isso. É essa divulgação, o estudo do objetivo, do porquê. Você tem que entender o porquê. Por quê? Porque eu sofro, porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque fulano é assim, porque isso acontece, porque tudo tem um porquê. Se o índio soubesse lá atrás que quando dá um trovão não é um caramuru, não é Deus que está bravo, a vida dele era um pouco diferente. Ele não seria dominado tão fácil quando chegou lá o caramuru, uma espingardinha de meia boca, e dominou aquele povo todo, porque era o Deus do trovão chegando. Ele não entendia o porquê. A gente entende, a gente sabe. Nós sabemos o porquê. Então fica mais fácil segurar, suportar, superar os comos e entender que os comos são parte desse processo de evolução. Os obstáculos, as dificuldades, tudo isso são experiências, todas passageiras, todas passageiras, e que não tem objetivo de maltratar, de castigar ninguém. O único objetivo é de promover o nosso progresso. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: por que Deus permite que as catástrofes aconteçam? A resposta dos Espíritos não foi para castigá-los, para puni-los, ó povo ímpio, ó povo imperfeito. Qual foi a resposta dos Espíritos? Para promover a evolução. Então essas catástrofes são catástrofes sob o ponto de vista material. Cai um avião com 100 pessoas, as pessoas, ai meu Deus, aí começa a entrevistar a espírita. Por que caiu o avião com 100 pessoas? Porque a gravidade é assim, aconteceu alguma coisa, lei da gravidade caiu, tinha 100 pessoas dentro, morreram 100. Se tivesse 110, morria 110. Se tivesse 105, morria 105. Essa explicação espírita é essa. Fica todo mundo tentando entender uma coisa acima. Foram os nazistas reunidos no mesmo voo, sei lá se foram, se não foram, não interessa. São fatos. São situações que devem ser encaradas, superadas, e todas elas efêmeras, todas elas passageiras. Desses acidentes todos, dessas catástrofes todas, não tem um espírito que saia arranhado. Não, mas o acidente foi grave, pegou fogo, tudo, queimaram os espíritos todos. Não queima. Não queima. Espírito não queima, espírito não quebra, espírito não... Está lá no Livro dos Espíritos. O que é o espírito? É o princípio inteligente da criação. Então é que nem as havaianas, né? Não solta tira, não tem cheiro, não tem forma, né? Antigamente era assim, quem é mais velho conhece a propaganda das sandálias havaianas. Não tem cheiro, não deforma, o espírito não deforma, o espírito não tem forma, o espírito não adoece, não envelhece, o espírito é um princípio inteligente. Esse princípio inteligente anima corpos
em situações, em momentos transitórios, como estamos nós. A gente se investe dessa oportunidade e muitas vezes, equivocadamente, abraça essa oportunidade como se fosse tudo. Não, eu preciso ser feliz. Sim, mas vamos ver o que é felicidade. E vamos buscá-la. O filósofo Roberto Carlos disse, né, que tudo que ele gosta é ilegal, imoral ou engorda. É bonitinho, tem tudo a ver com a nossa natureza material, mas nada a ver com a nossa natureza espiritual. Porque o amor ao próximo não engorda, não é ilegal, não é imoral. A caridade, a tolerância, o sorriso, a paz. E esses são valores do espírito. Não engordam, não são ilegais e não são imorais. Agora a gente tem que buscar isso aí. Tem que buscar isso aí se souber o porquê. Se entender o porquê. A gente está chegando perto do Natal. Eu possivelmente não faça mais palestra nenhuma até o Natal. Aqui, né? Então nessa época a gente começa a ouvir... A Simone não ouve mais, mas Mariah Carey, por exemplo, começa a tocar direto, né? As musiquinhas de Natal da Mariah Carey. E já estou acabando, viu? Uns 40 minutos no máximo, eu estou terminando. E tem um conto muito recorrente nessa época, que inspirou uma música de um grupo chamado The Hollies, em 1969. Quer dizer, eu sou de 59, esse grupo fez essa música em 1969. E diz que o título da música é Ele é Meu Irmão. Baseado num conto real. Em Washington, uma instituição chamada Missão dos Órfãos, numa noite de muita neve, bateram a porta e era uma instituição católica, um dos monges, dos padres foi lá atender e ao abrir a porta deparou-se com uma criança super congelada, morrendo de frio, com outra criança nas costas. E aí ele abriu a porta e disse, não, entra logo, ele deve estar pesado. E a resposta do menino foi, ele não está pesado, ele é meu irmão. Isso quer dizer o quê? Ele entendia o porquê. Por que eu estou carregando? Não é um peso, é o meu irmão. Então o peso diminui. Se a gente conseguir internalizar isso na vida, todos os pesos diminuem. Tem um propósito, tem uma razão de ser. É o que o Cristo disse. Vinde a mim, vós que sofreis, tomai o meu jugo, que é suave, meu fardo é leve. O fardo do Cristo, o fardo de cada um tem o mesmo peso. O que muda? A minha decisão, a minha forma de encarar, a minha forma de viver. É isso que muda. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente olhar para as outras pessoas e poder um dia, quem sabe, ele não é pesado. É o meu irmão. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Vamos continuar então esse clima onde estamos unidos em pensamento, somando nossas vibrações, para acima de tudo agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Deus a lucidez de cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um com as suas forças, procurarmos progredir, procurarmos crescer, evoluir, a partir do conhecimento, do entendimento de nós mesmos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos
o que queremos. São poucas perguntas, mas muitas respostas, muitas tarefas, muitas oportunidades. Que os espíritos amigos que nos assistiram aqui permaneçam conosco. Possamos levar essas vibrações, essa alegria para as nossas casas, nossos lares, onde quer que venhamos a passar, um olhar que seja um olhar cristão, que seja um olhar diferente. Nossas famílias, essa casa, essa instituição, modelar o nosso centro Bezerra de Menezes, há meio século, consolando, instruindo. Que nossas vidas sejam abençoadas. Nosso domingo, nossa semana transcorra em paz. E que assim seja.